O povo brasileiro precisa parar de ficar ouvindo YouTube, né? Ficar ouvindo a respeito de política de pessoas que ganham dinheiro aí para ter inscritos, para ter visibilidade, né? Que se unem a políticos, os políticos mais corruptos por seus próprios interesses. Você está vendo uma reforma da Previdência onde vários especialistas estão dizendo que isso é um roubo, isso é um massacre ao povo brasileiro, e o povo prefere ficar com o seu candidato. Ele não abre mão do seu candidato, nem com a verdade batendo em suas consciências. Isso que é um absurdo para o nosso país. O que é mais importante para você, a verdade ou o político que você votou? O que é mais importante? É a verdade que liberta esse povo. Se as pessoas passassem a ouvir os especialistas nos assuntos, não os especialistas ligados ao governo, mas aqueles que estão ali confrontando, mostrando nitidamente que é um crime que eles estão cometendo contra a Previdência. Se vocês passassem a ouvir o outro lado, e não só o que vocês querem ouvir, esse país já tinha há muito tempo prosperado. O nosso país tem um dedo podre para escolher presidente. Nós tínhamos Enéas que vinha batendo, falando, escrachando, mostrando os erros do país, mas as pessoas preferiram outro candidato. As pessoas preferiram Collor, preferiram Lula, preferiram Dilma. Enquanto Enéas ficou ali. Hoje em dia a voz de Enéas ecoa pelas redes sociais, e a verdade se manteve desde a época dele até hoje. Sabe por quê? Porque a verdade é imutável. A verdade, ela não serve só para uma época. Ela avança e ela vai até a eternidade. Então vamos ficar com a verdade. Se você faz uma reforma da Previdência, onde tudo é colocado direitinho, bonitinho, corretamente, pensando no povo brasileiro, não existe uma opinião que possa ser contrária a ela. Porque ela é a verdade, seria a verdade no caso. Feita com amor, feita com preocupação, feita com pessoas realmente preocupadas com os idosos, com aquele que trabalhou a vida toda, né? Que vão ser os idosos do futuro. Pessoas que estão preocupadas, não com pessoas que não estão preocupadas ou nunca se preocuparam com nada a não ser com as suas próprias vontades. Esse tipo de pessoa não merecia nem sequer o nosso olhar, nem sequer a nossa atenção, nem sequer ouvir essas propagandas políticas, porque nunca fizeram nada na vida por ninguém. Então quem começar a assumir o Brasil tem que já ter dado o exemplo, já tem que vir fazendo alguma coisa. Enéas veio falando, perdeu sua esposa, a sua esposa o deixou, né? Porque não suportou, né? Talvez as ameaças, as coisas que esse homem enfrentou praticamente sozinho. E o povo não lhe deu o devido respeito. Hoje, a nossa geração está pagando alto preço por não ter escutado Enéas. Quantos profetas Deus tem que mandar para esse mundo? Quantos homens como Enéas Deus tem que mandar? Será que somos dignos de pessoas assim? Será que somos dignos de pessoas que realmente pregam a verdade? E você vê no coração delas nenhum interesse a não ser fazer com que o povo brasileiro seja respeitado. Então, enquanto a gente não tiver esse olhar crítico que consegue perceber a bondade, perceber a força de vontade, né, de um homem que tinha o caráter para falar, um homem que era íntegro, um homem que até hoje nunca foi mostrado nenhum esquema de corrupção, enquanto a gente não olhar para os especialistas e parar de ouvir esses caras como Nando Moura, essas porcarias que você vê no YouTube aí, um monte de pessoas que não têm conhecimento político nenhum, um monte de pessoas que só estão ali para poder se dar bem, né? Nós sabemos que às vezes o cara tem fama, mas quer mais alguma coisa além. Os vídeos que você faz hoje é de sua responsabilidade. No futuro, você vai ser escrachado pelo que você prega hoje. Está aí nas redes sociais gravado, estampado a sua cara.
Tudo que você fez, tudo que vocês estão fazendo aí, pregando uma mentira. Pessoas que hoje aqui estão apoiando uma coisa, por interesse próprio, não estão sendo enganadas, né? Aí você vê, por exemplo, o Nando Moura, a gente está vendo essa catástrofe da reforma da Previdência, e o cara está falando de outro assunto. Por quê? Porque no que diz respeito ao mais importante, não falam. No que diz respeito ao massacre que estão fazendo com o povo brasileiro, não fala. Por quê? Não, porque lá atrás eu falei um monte de coisa a favor, agora eu não posso voltar atrás. Por que eu não posso voltar atrás? Se eu falo uma coisa errada, por que é feio voltar atrás? Por que não é mais bonito assumir que errou, que influenciou? Por que eu não posso voltar atrás? Que país é esse em que eu não posso errar, em que eu tenho que ser tudo perfeito? Que país é esse em que eu não amadureço, em que eu não cresço, em que eu, vendo as minhas convicções caindo por terra, não tenho a capacidade de observar a verdade e me submeter a ela, sabendo que aquela verdade se tornou também a minha verdade? Mas eu prefiro ficar com a minha consciência maculada e continuar pregando uma mentira, mesmo eu tendo encontrado e estampado na minha fuça a verdade. Que país é esse? Que povo ridículo está crescendo? Que povo ridículo que não aceita a verdade, que não aceita a mudança. Somos todos brasileiros, temos que ser mais patriotas, amar a nossa pátria mais do que qualquer político. Enquanto nós ficamos ouvindo essas porcarias que nós temos aí e não atender aos ouvidos, não prestar atenção aos especialistas, sempre vai ser essa bagunça nesse país. É hora de mudar. Essa geração Coca-Cola, que é a geração que vai vomitar o lixo em cima desses políticos, é a minha geração.